Penápolis é a comarca, é a cidade onde eu fui, inclusive, batizado. Eu nunca morei em Avanhandava, eu nasci na zona rural. Meu avô tinha 2 propriedades rurais, onde eles plantavam café, tinha um engenho de açúcar, gado, enfim, família grande. Meu avô era um migrante, né? Ele veio da Europa no fim do século, um avô paterno no fim do século XIX, por volta de 1890, nasceu em Pádua, a avó era de Vicenza, e os meus avós maternos são de Portugal. Eu nasci em 1935, dia 17 de setembro, às 14 horas, né? Então, até a gente pode dizer, como Jesus, no capítulo 15 de João, meu pai era agricultor, né? É o tempo da depressão, né? Houve muita derrocada, né? Então, a vida se tornou difícil. Então, meu pai, por um bom tempo, andou trabalhando com transporte de madeira, né? Naquela região toda, né? Então, nós ficamos, eu fiquei 4 anos na zona rural. Eu me lembro que os 4 anos do primário foram lentos. Eu nunca vi na minha vida um tempo demorar tanto quanto aqueles 4 anos. De lá para cá, tudo virou acelerado, num ritmo assim, até fascinante, um pouco exagerado demais, né? A escola eu entrei como quem entra no tempo da sabedoria. Até hoje, eu vou a Penápolis, eu fico encantado com o primeiro grupo escolar. Eu sonhava ser médico ou padre durante aquele tempo, né? Olha, com 6 anos eu ia para a igreja, né? Ninguém me levava, né? A igreja me atraía muito, né? Eu ficava encantado com aquele mundo. 6 da manhã tinha missa na nossa igreja, era dos capuchinhos, os franciscanos capuchinhos, né? E, curiosamente, nós tínhamos o catecismo na paróquia. Numa cidadezinha naquela época, não tinha nem 10 mil habitantes, nós éramos 600 crianças no catecismo. Aí de lá fui para o seminário São Fidélis, em Piracicaba. Aí eu fui como interno. Eu fui com 10 anos de idade para o seminário e acabei ficando 8 anos lá, de 46 a 53. A gente fazia a admissão, o ginásio e o clássico. Então dava uns 7 anos, né? E de lá eu segui, não queria mais seguir como frade. Eu participava muito na catedral, né? E o bispo de Piracicaba, o primeiro bispo, onde ele ia, me chamava para ajudar as cerimônias, né? E as crismas e os pontificais, né? E o reitor, que era um frade, dizia assim: você tem mais jeito para padre do que para frade, né? E ele me convenceu que eu seria melhor. Mas aí eu decidi, no fim do curso do clássico, a não ir para o noviciado. Eu queria entrar para a diocese. Mas um dos frades me aconselhou: não, vai, experimenta. Eu fui, mas não fiquei. E eu queria entrar na diocese de Lins, né? Fui procurar o bispo de Lins, né? E o bispo, como era obrigação, pediu uma carta, escreveu aos frades pedindo informação, e o mestre noviço em Taubaté mandou uma carta que me reduziu a peneira, cheia de defeitos, né? Quando pessoalmente ele até chorou quando eu saí, né? E aí a carta do bispo encaminhou para o vigário de Penápolis, que era o Frei Henrique. Aliás, o Frei Henrique foi o frei que preparou o Pelé para o primeiro casamento dele, né, quando ele estava em Santos, né? E o Frei Henrique me entregou essa carta, não devia, não. E aí eu escrevi para esse frade, que se chamava Frei Marcos, dizendo: como é que pessoalmente o senhor se mostrou assim tão entristecido com a minha saída e tal? E eu disse que queria ir para o seminário do bispo diocesano, e ele disse: tudo bem, né? Agora o senhor me manda essas informações. Aí o padre respondeu, o frei: bom, ele diz assim, já que o bispo violou o Código do Direito Canônico, você faça a vontade de Deus, né? Então, até hoje eu sempre me lembro dessa frase. E como pastor, você deve ajudar as pessoas a descobrir a vontade amorosa de Deus e não a sua. Então, na ocasião, eu disse: quem disse que a dele é a vontade de Deus, né? Então, eu comecei a caminhar por outro caminho, querendo saber qual era a vontade de Deus a meu respeito, né? Em 59, eu estava um dia na Catedral de São Paulo. Como todo mundo entra lá para descansar e um pouco de recolhimento, oração, e havia um padre atendendo confissão, né? Eu não sei quem é aquele confessionário escuro. Falei: eu vou aproveitar e fazer uma boa confissão. A gente falava antigamente da confissão geral.
Eu só lembro que o padre disse o seguinte, volta para o seminário porque Deus te ama muito. Não, aí naquele dia eu tomei o trem, fui para Piracicaba procurar o bispo, né? Aí corremos e fui para o seminário do Rio Grande do Sul, seminário maior na Senhora da Conceição, que é o seminário das dioceses do Rio Grande do Sul. É um seminário, naquela época, muito aberto a grandes transformações, né? Era um momento antes do Concílio Vaticano II, e o concílio não foi improvisado, né? E eu era o único estudante de seminarista maior, como se chamava, da Diocese de Piracicaba, e o nosso primeiro bispo, Dom Ernesto de Paula, foi bispo de Jacarezinho, era padre em São Paulo, ele, considerado dentro do quadro do grupo mais tradicionalista, muito amigo do antigo bispo de Campos, né? Ele e outros, Dom Sigu, era um grupo muito fortemente centrado na preservação da tradição, né? Eu disse, onde é que esse bispo vai me mandar, né? E com esse frei amigo meu, o frei Guilherme, disse, olha, eu vou apostar que ele vai me mandar para Viamão, que era o seminário mais aberto que podia existir no país, né? E eu sei que a conversa foi de 1 hora. E eu não me lembro como é que foi o processo. O certo é que o bispo começou querendo me mandar para Mariana, né, aqui em Minas, e acabou me mandando, por obediência, para Viamão, no Rio Grande do Sul, né? Eu fui um privilegiado de ter ido lá. Naquele momento, na história da igreja, pipocavam os movimentos de participação intensa dos leigos, né? A ação católica. Então você tinha a ação católica operária, a ação católica agrária, a juventude, a universitária, a JUC, né? Era JAC, agrária, JIC, independente, JOC operária, JUC universitária, né? Então esses grupos entravam naquele seminário. Aquilo era uma invasão, era um seminário aberto, né? Havia também 2 movimentos de casais, um mais místico, que são as equipes de Nossa Senhora, mais contemplativo, mas um movimento sério. E também o movimento familiar cristão, que seguia mais a metodologia da ação católica, né? Então era um seminário assim com uma efervescência muito grande. Todos os professores formados na Europa, né? Até eu diria que o próprio arcebispo, depois de um tempo, não reconheceu o próprio filho. E começou uma reação negativa e de repressão. Foi um sofrimento muito grande. Isso antes do concílio. Então, um seminário, por exemplo, que a mim me deu assim, muita base. Eu passei de um mundo muito, vamos dizer assim, conservador, né? O seminário tinha uma liturgia já mais renovada, enquanto já estava com a missa voltada para o povo, né? Foi um momento assim, de grande mudança, né? A ação católica ela se caracterizava por esse método, né? Originalmente foi elaborado por um filho do operário, padre Cardem, que depois ficou cardeal, inclusive, né? Ver, julgar e agir. Quer dizer, olha a realidade, ilumine a realidade à luz do Evangelho e tire suas conclusões de ação. A ação católica ela queria formar discípulos de Cristo na ação, não era na contemplação. Aliás, são 2 matérias que me fascinaram muito durante o tempo de formação, foi a psicologia, né? Essa vontade de entender o mistério da pessoa e tudo que acontece nela, né? E também a criança, que até hoje é uma grande questão para mim. Eu digo que coloca a minha vida porque as crianças não morram crianças, acho um horror. Uma das coisas que me deixa assim agora indignado é uma catequese que ensinava que morreu criança viranjinho. Ninguém nasceu para ser anjo. Não, esse outro departamento, nós nascemos para ser gente, né? Bom, aí então eu guardo daquele momento uma vontade muito grande que eu pensei, a indecisão era se eu iria cursar direito para entrar no mundo político, né? E como a crise era muito forte ali, eu disse ao meu bispo, falei, aqui não dá mais para ficar, e estava havendo um retrocesso, né? Eu acabei ganhando uma bolsa
graças a um padre que ainda vive em São Paulo, o Vitor Ribeiro Nickesburg. Ele era um agrônomo e estudou teologia lá em Baltimore, no estado de Maryland, e eu sabia disso, fui procurar, ele foi mediador e conseguiu essa bolsa, né? O seminário de Baltimore é a primeira diocese católica dos Estados Unidos, e a primeira escola de nível superior do estado de Maryland foi o seminário de Santa Maria, né? E por isso ela ganhou do estado o título de universidade, e o é, apesar de só ter teologia e filosofia. É um seminário mais ou menos nacional. Ele pertence a um grupo de padres que não são religiosos no sentido de congregação. Ele é uma associação de padres que pertencem à diocese e que se unem para a educação de padres. Esse grupo surgiu depois do Concílio de Trento, lá em Paris, tem o Instituto Católico, lá em Paris, né? Que foi do Padre Ollier. Então, eles são padres especializados em trabalhar na formação. Então, eu ganhei bolsa e ali eu vivi também uma boa experiência, também um momento, né? É um momento muito especial, já era durante o concílio. Eu entrei em setembro de 61 e saí de lá ordenado em 65, em abril, né? Então, esse seminário, eu diria o seguinte: o primeiro reitor que eu tive, padre Van Antwerp, aliás, deixou o ministério. O irmão dele, padre, trabalhou com Dom Helder em Recife. Não, aqui. E esse reitor, ele era filho do prefeito de Detroit, foi prefeito de Detroit, capelão da Marinha de Guerra na Coreia. Então, era um homem com uma outra vivência, de origem holandesa. Naquela época, dos bispos todos dos Estados Unidos, só 3 não eram de origem irlandesa. Você tinha que ser irlandês, né, para poder ser bispo lá, que tinha uma marca bastante forte. Então, o padre Van Antwerp, ele era um homem muito aberto. Por exemplo, quando Franco Montoro era ministro do Trabalho, Tancredo, acho que era o primeiro-ministro, né? O Montoro foi a Washington e na visita sempre tem um dia de visita turística. E o Departamento de Estado convidou o reitor. Ele me chamou e disse: Morelli, eu tenho um convite aqui para acompanhar o ministro do Trabalho do seu país. Isso para mim não diz nada, para você é muito importante. Está dispensado de aula, acompanha o ministro, né? Eu passei um dia lá. Uma outra vez, uma faculdade organizava uma semana de estudo sobre o Brasil. Ele me chamou e disse: olha, está havendo aí na cidade, você está dispensado de aula, frequente essa semana, participe lá intensamente. Então também foi. Era um momento de grande questionamento, né? A questão racial, né? Você entrava, por exemplo, em Roland Park, no nosso bairro, uma pessoa negra, depois das 9 da noite não podia circular. A polícia punha no carro e levava na área permitida, né? Então você viajava no sul dos Estados Unidos, né? Os postos de gasolina estavam escrito para branco somente, a toalete, você tinha que ir lá atrás, que não fosse branco, né? No ônibus também, você tinha que ficar na parte traseira. Então, eu vivi esse momento de contestação dessa discriminação racial e participei da grande marcha liderada por Luther King, em Washington. Nós éramos 250 mil pessoas, né? Caminhando lá do Capitólio até o Monumento de Washington, né? Aquela multidão e cantando: nós venceremos, we shall overcome. Nós não trabalhávamos em paróquia. O nosso estágio pastoral não foi em paróquia. Você ia só às paróquias depois de ordenado diácono para exercer o ministério da pregação. Então, os 3 anos anteriores, né, você trabalhava, nós tínhamos uma associação, nós chamávamos de São Camilo, com mais de 30 estágios pastorais diferenciados. Eu trabalhei 2 anos no hospital de marinheiros da Marinha Mercante. Lá era meu mundo. Você não ia lá para converter ninguém. Você ia lá para ser presença. Uma pessoa, me lembro que tinha 6 meses, não tinha visita alguma, né? Então os olhos dela irradiavam. Você nunca tomava a dianteira para falar de Deus. Você era uma revelação, uma presença, mas sem nenhuma preocupação de converter. E as pessoas aqui. Então, os outros 2 anos, eu trabalhei com migrantes de língua espanhola. Nós tínhamos um departamento da arquidiocese. Então, nunca fui trabalhar em comunidade, em paróquia. Sabe por quê? Depois de bispo eu descobri. Na sua juventude,
é que você forma um coração de pastor. E você não forma coração de pastor indo para as paróquias, todo mundo te dá beijinho, beijinho, te trata como padre, ganha presentinho. Você tem que ir para trabalhar em penitenciárias, né? Então, aquilo é que te dá um coração de pastor. Você ir a pessoas em situações especiais, né? O amage por doença, por idade, sei lá, cumprindo uma pena. Então, se você consegue se relacionar, amá-las, entendê-las, né? Ser para elas um conforto, uma luz, uma inspiração, aí você é pastor, né? Encorajar a viver, né? Hoje em dia eles passam esses estágios pastorais, desculpa, não serve para nada. Eu recebia um boletim da embaixada, você não tinha acesso, né? Os jornais não dão nada, né? Então tudo que você tinha era aquela informação e cartas pessoais, né? Depois eu comecei imediatamente a entender o horror que era, né? E a experimentar também, eu comecei a participar logo da CNBB regional, né? E aí foi conhecendo crescentemente o que significava aquele golpe de Estado, que se implantou inicialmente com apoio da igreja também, né? Deus, Pátria e Família, o padre Peyton com as suas cruzadas, também não é que fosse a intenção dele, né? Mas também isso foi trabalhado e usado em favor de um processo de resgatar o país do comunismo, né? E chegamos onde chegamos, a um projeto de desenvolvimento impiedoso, né? Perverso, né? Que implantou 34 megas projetos. Isso foi as consequências do desenraizamento do povo, a instabilidade que gerou em todo lugar. E depois, o que nós estamos percebendo, né? Quando em 68, a ferro e fogo se decidiu implantar esse modelo de desenvolvimento, né? Que endividou o país, né? E produziu essa legião de famintos e de acampados aí nas grandes metrópoles, né? Então, eu voltei ao Brasil, eu participei da missa de Paulo VI, que foi a ONU em outubro, 4 de outubro de 65, quase no fechamento do concílio. O concílio se encerrou 8 de dezembro, né? Então, participei daquela missa no Yankee Stadium, na visita do Papa. Eu fiquei 4 meses trabalhando para substituir um padre português, numa paróquia portuguesa, que já como padre, tinha estado como diácono, né? Então eu comecei a voltar pelo Panamá. Eu saí dia 7 de outubro e entrei no Brasil 19 de novembro. Então, me interessava muito uma visita a conhecer principalmente o trabalho social da igreja. Na periferia da cidade de Panamá, passei 2 semanas mais ou menos na Colômbia, passei pelo Equador, também uma boa semana, também no Peru, né? O Chile. Eu fiz assim uma viagem de volta lenta, porque o meu bispo estava em Roma, e disse: você chega em dezembro, né? Para começar a trabalhar. Foi uma viagem muito rica também nesse sentido, e eu entrei para o Porto Alegre. Aí foi o primeiro susto. Não, eu tomei um táxi para ir do aeroporto até a Viamão, né? E passa aquelas favelas. Que coisa chocante, não, você vê aquele mundo, né? Aí chego em São Paulo, tomo um ônibus para ir a Piracicaba, olhava as coisas assim, achava tudo tão precário, não? Você fica de queixo caído, né? Depois de 4 anos de primeiro mundo, tudo funcionando, né? De repente você percebe que a nossa verdade é outra, né? Então é uma experiência de purificação, viver lá e viver cá. Aí eu fui para Rio Claro, o bispo me disse: porque eu queria ser engenheiro agrônomo, né? Em Piracicaba tem a Escola Agrícola Luiz de Queiroz. Tinha dito ao bispo: olha, quando eu terminar o curso de teologia, se for ordenado, eu quero fazer agronomia e o senhor me cria uma paróquia da zona rural de Piracicaba e eu vou trabalhar só na zona rural, como padre agrônomo, né?
E o bispo disse, não, você... Até disse, não, você vai para o seminário. Chegou lá até e disse, eu não preciso mais de você para seminário. Disse, olha, seu bispo, me conhecendo, me põe em qualquer lugar da diocese e durante 10 anos o senhor pode me transferir a hora que quiser, sem consulta prévia. Agora, depois, não ouse, né? E eu tinha até o pedido, falei, depois de 10 anos, o senhor me permite ir para a Europa, que eu queria estudar a Sagrada Escritura, não para ser professor de seminário. Eu queria fazer o bíblico em Roma, depois ir para Jerusalém e voltar para trabalhar com as comunidades, o movimento mais popular, né? Aí me fizeram o bispo, acabou. Mas nesse caminho de 9 anos, né, eu imediatamente senti o desafio da reação à ditadura. Não, entrei para a CNBB, 2 anos, 3 anos depois, eu já participava das reuniões da CNBB, fiquei secretário da CNBB, me lembro em Rio Claro, nós tínhamos um movimento de jovens, de grupos, tivemos que acabar com isso, porque a repressão começou a baixar, né? Gente nossa foi presa. Já no 6º ano, eu era secretário regional. Não, como secretário regional, você está dentro de toda a vida da CNBB, e nós produzimos uma reação documentada. Por exemplo, Brodowski teve o famoso documento Testemunho de Paz, o grito contra a tortura, extremamente forte, né? A gente articulou para que, quando os bispos encerrassem, eu já estaria na sede nacional no Rio, entregando para a sede nacional, para ser divulgado ao mesmo tempo, né? Então a gente viveu intensamente, depois com o bispo auxiliar, né? Eu participei de todas as manifestações populares. Eu estive em São Bernardo naquela grande manifestação dos 100 mil trabalhadores, né? Durante os 2 conclaves, eu fui interino de Dom Paulo, e São Paulo realmente foi uma vivência assim, muito intensa do confronto entre, vamos dizer assim, o poder econômico e a liberdade do povo, né? São Paulo era centro da repressão, né? E nesse ponto Dom Paulo foi extremamente corajoso, mas em torno dele nós tínhamos, por exemplo, uma comissão de justiça e paz, né? De mulheres e homens muito competentes. O meu tempo de padre não foi muito mais que 9 anos e pouco. Não, no primeiro ano na diocese eu era decano da região, no 2º ano o bispo me fez vigário episcopal, que é uma espécie de outro eu do bispo. Vigário episcopal geral é alguém na diocese que o bispo, estando fora, responde pela diocese. Então, o vigário episcopal ele é de uma parte da diocese ou de uma tarefa especial. Então, a minha região era a região de Rio Claro, com Analândia, com Corumbataí, Cordeirópolis, Ipiúna, né? Um conjunto de Santa Gertrudes. Então, eu era o articulador em nome do bispo daquela região. E já entrei lá primeiro em janeiro de 68, 66, 68, eu já comecei a participar das reuniões da CNBB no estado de São Paulo. Em 71, eu fui chamado para ser secretário, sem deixar o trabalho na paróquia, né? E como secretário regional, fui mergulhando de corpo e alma dentro da vida da CNBB, também participando como padre das reuniões nacionais, né? E de toda aquela busca por um país livre da opressão. Eu diria que a igreja não planejou ser solidária ao povo. Está no coração da igreja que ela tem que ser solidária, né? Não foi por uma motivação ideológica. A igreja e o Estado viveram a separação formal na proclamação da República, mas, de fato, a separação entre igreja e Estado foi rompida e não retomou mais em 68. Acho que ali foi a linha divisória, que era a primeira vez houve uma ruptura, né? E ela perdura até hoje. Pessoalmente, eu acho uma bênção que a igreja tenha se afastado do poder. Eu conheci o cardeal Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, desde 66, eu já encontrei com ele, dei carona para Dom Paulo na ordenação de um outro bispo. Ele era bispo auxiliar na região norte de São Paulo. Em 71, Dom Paulo, Dom Miele de Ribeirão, Dom Zione de Botucatu, Dom Davi de Santos
e Dom Padim de Bauru, foram escolhidos para compor uma comissão colegiada para cuidar da CNBB chamada Sulum, que era a diocese do estado de São Paulo. Eram 45 bispos naquela ocasião, 30 dioceses, ou coisa parecida. Dos bispos, 7 eram arcebispos, né? E 2 eram cardeais entre esses, né? Então, a CNBB encontrou uma expressão mais adequada ao episcopado, que é um colegiado, e não uma pessoa. Não. Então, os 5 bispos me chamaram para ser o padre secretário. Eu fui o primeiro padre secretário regional da CNBB. Isso me levou, de alguma forma, a uma aproximação, porque Dom Paulo ficou presidente daquele colegiado e eu secretário. Então, a gente tinha um contato constante, né, de planejamento, de viagem pelo Estado. Quanto eu sei, a Roma telefonou, não sei se foi o Papa, como é que foi, telefonaram a Dom Paulo, não deve ter sido o Papa, comunicando que ele era administrador da Arquidiocese de São Paulo. Ele era bispo auxiliar na Zona Norte. No mesmo dia, veio um segundo telefonema nomeando o arcebispo de São Paulo. Não, foi assim um processo. Dada a complexidade de uma substituição, não, e aquele confronto com militares, o Mendura, então Roma percebeu que tinha que agir com rapidez, né, para a diocese não ficar acéfala. Então, Dom Paulo, a primeira coisa que ele declara é que ele não queria bispos auxiliares, né? Todo bom arcebispo faz isso quando chega. Depois ele arruma a sua própria equipe, né? Isso faz parte do movimento humano, né? É um fenômeno, eu diria assim, acho que até sociológico, sei lá o quê. Então, Dom Paulo começa a formar a sua equipe, eu fui dos 4 primeiros, né? Então, Dom Paulo, ele entra e sinaliza um outro caminho, né? E do nosso começo de trabalho resultaram algumas prioridades. Direitos humanos, né? A periferia, mundo do trabalho, me lembro das 3 outras, e comunidade de base, né? Foram os 4 enfoques. Dom Paulo joga os bispos para a periferia, em vez de ficar centrado, né? Cada um de nós vai para a periferia. Ele vende o palácio, ele busca recursos para a operação periferia, né? Eu pude, em 6 anos e meio de bispo, com esses recursos de internos e externos, né, adquirir 162 locais novos comunidades. Quando eu saí de São Paulo, eu tinha deixado comunidades novas em cima de terreno próprio e já em construção, inaugurei algumas, né? A importância de Dom Paulo em gestar uma forma nova de presença da igreja numa região metropolitana. Lamentavelmente, Roma não entendeu isso. Paulo VI entendia, né? E a proposta de São Paulo, trabalhada com competência, com seriedade, não só pelos bispos, né? Pela Comissão de Justiça e Paz, pelos coordenadores, pelas comunidades, né? Havia um caminho muito bonito, que nós iríamos chegar a ter 9 igrejas autônomas, mas não independentes, tendo fronteiras abertas, recursos em comum. E Dom Paulo tratava os bispos como se nós fôssemos bispo diocesano. Então Dom Paulo disse assim, olha, uma coisa está certa, Mauro Zona Sul, Angélico Zona Leste, o resto vamos discutir. Não. Mais tarde eu entendi por que ele queria que eu ficasse na Zona Sul, e Dom Luciano, inclusive, a uma certa altura, mais tarde, queria propor que eu ficasse em região, que era o projeto original. E Dom Paulo disse, eu não quero tumulto na arquidiocese. Não. Ele não queria que eu saísse da Zona Sul, porque nem ele tinha sido recebido como arcebispo na Zona Sul. Foi uma reação muito forte. Havia, sim, pessoas muito boas e equivocadas, né? Muito fechadas sobre si. Eu tenho dito, não em relação àquilo necessariamente, mas ao longo da vida eu entendi o seguinte, qualquer grupo fechado sobre si mesmo, depois de um tempo, a sua sabedoria se transforma em loucura. Então é preciso oxigenar, né? Era um grupo maravilhoso, mas muito fechado sobre si e não aceitava ninguém de fora, né? E me agrediram de muitas formas. Depois ficamos amigos. Eu pus na minha cabeça e falei assim, eu não vou brigar com ninguém, eu quero saber por que eles agem assim, né? E depois de 1 ano e meio a gente acabou ficando amigo. Mas onde eu ia, as reuniões eram preparadas, né? Com perguntas, os padres põem na mão do povo as perguntas para me derrubar, né? Eu não queria falar assim, é muito perigoso as coisas. Primeiro de tudo, um grupo muito comprometido com o povo, né? Mas eu acho que é equivocado na metodologia de trabalho, né? A teologia da libertação começava a sua efervescência, né? Então eles imaginavam que eu fosse um cara alienado,
por ser bispo, né? Mas era uma reação também contra a autoridade e o medo que a gente fosse atrapalhar a concepção. Uma vez, um grupo deles com religiosas e padres vieram me procurar: vamos entregar a paróquia X, né? Mas nós queremos garantia do senhor que a nossa linha vai continuar. Eu falei: eu dou garantia, só que eu acho que é idiota quem pede e safado quem dá, né? Falei assim: por que eu vou dar garantia para vocês? Se vocês fizeram um trabalho de libertação do povo, quem vier não vai colocar argola no nariz do povo. Se o povo está livre hoje, ele não vai. Isso agora, se vocês colocarem a argola e conduzir, o outro ou vai tirar a argola ou vai pôr a dele, né? É o que vai acontecer. A história é que vai dizer se o seu trabalho realmente foi libertador ou não, né? As comunidades, elas, eu diria, elas são herdeiras da ação católica, né? No sentido de captar, no processo histórico, cai sobre as comunidades a metodologia da ação católica, que é ver, julgar e agir. Então, o que caracteriza uma comunidade de base é uma igreja participativa, preocupada com a realidade, solidária, né? E empenhada nisto, né? Agora, para mim, toda igreja devia ser assim. Nós não somos igreja para o céu, igreja para a terra. Depois houve uma decisão de Roma em criar 4 dioceses na cidade de São Paulo, no estilo antigo. Eu acho isso uma perda, né? Porque nunca nós vivemos uma humanidade essas megalópolis, né? Então a nossa experiência de igreja é muito rural ainda, né? Então foi interrompido um processo sério, sofrido, num momento de muita tensão, não, de repressão. Uma das grandes coisas da preocupação de Dom Paulo na Cúria era exatamente o resgate das pessoas desaparecidas, né? Então isso foi, do Angélico, lá de Dom Paulo principalmente, o assunto constante nosso era isto, né? Da agenda de Dom Paulo tinha uma constante presença, ele foi ousado, corajoso, né? E o pior é que ninguém acreditava nas torturas, né? Foi quando Herzog foi morto que a classe média aceitou a verdade, né? Quando a classe média acordou que havia tortura, aí a resistência tomou um outro rumo, um outro dinamismo, né? Eu resgataria uma figura preciosa que se chamou, ou se chama no Mistério de Deus, Dom Jorge Marcos de Oliveira, um carioca que foi bispo de Santo André, o primeiro bispo, com 33 anos, né? Foi o primeiro bispo a se despojar das insígnias episcopais e andar com gente na rua, né? Uma figura extremamente gentil, né? Uma linguagem belíssima, um português castiço, né? Mas ele foi o grande agitador, né? Que precisa ser lembrado, né? O modelo de diocese que ele implantou em Santo André, né? Na linha da valorização do mundo operário, das comunidades, né? Eu acho que é o berço de tudo isso. Não dá para imaginar o que aconteceu em Santo André ignorando Dom Jorge Marcos de Oliveira. Eu me lembro que eu, como padre, levei a Rio Claro, onde ele ia, a Polícia Federal ia atrás, né? Me lembro dele num salão lotado de gente, né? Então ele dizendo assim: então Cristo dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, eu da esquerda, e de malditos por fogo eterno. Aí ele falou: mas calma, né? Onde está a direita, onde está a esquerda? Daqui para lá vocês estão na minha direita, mas de lá para cá não. Ele era muito, muito simpático, mas ele apoiou todo o movimento que surgiu em São Bernardo, o movimento operário, né? Ele deu laço, deu proteção, deu coragem, ele esteve presente. Dom Cláudio herdou dele um grande legado. Eu diria quase que ele não tinha escolha. Eu creio que esse nascimento, mais do que uma articulação política, eu diria com um fenômeno social muito rico, que estava acontecendo dentro do movimento social comunitário, né? Exatamente que você começa a questionar a realidade, a discutir caminhos, né? Então, eu acho que eu vejo isso como grande força, né? E depois, evidentemente, você tem as articulações, as transas, né? Eu acho que o que prevaleceu num grupo, né, do movimento operário foi que era preciso tomar o caminho do poder, né? E não fazer uma guerrilha ou coisa parecida, né? Então foi uma opção política, né? Aí se estrutura um partido. Eu acho que ele vem como resposta, né,
de uma consciente tomada de posição e de escolha de caminho. Então, vamos percorrer o caminho estrutural que está aí, vamos forçar a abertura, né? Vamos forçar uma nova Constituição, né? E vamos propor uma nova ordem, né? Nunca fui filiado ao partido, não, mas eu sempre estive ao lado, acompanhando ali e de todo o movimento social. Eu não diria partidário, eu estive presente na luta do povo. Não? E dessa luta emergiu um partido, não? Que eu olhei com simpatia. Posso até dizer que em 89 eu fui convidado para ser vice do Lula. Não? Mas naquele momento não havia condição, nem devia eu. Não? A diocese estava começando, né? Eu acho que eu ia haver na minha diocese, lá na diocese, o encontro de SEBS, o 6º encontro nacional. Não? Naqueles dias tinha que ser acertado isso ia detonar tudo, né? Então eu disse, não, eu não vou prestar um serviço, a gente vai continuar no que está fazendo, né? Primeira observação que eu faria sobre Teotônio, Ulisses, né? São homens do sistema, né? Que tiveram a ousadia, né? De permitir que a consciência e o coração falassem, né? A conversão de Teotônio mexeu até com o irmão dele, que era cardeal, né? Então, acho que o que ressalta nessas figuras, né, eles tendo consciência que pertenciam àquele sistema, àquele esquema, entenderam, né, que não era possível mais continuar. Eles entenderam que o Brasil era insustentável, né, então passaram a dar respaldo à aliança, né, mesmo com desagrado interno. Eu diria, muitos bispos também, com repugnância, se solidarizaram, né. Eu não vou revelar aqui não, mas eu duvido que 5 bispos tenham votado no Lula na primeira eleição, no primeiro escrutínio. Tenho quase certeza de afirmar que não passa disso. Quando eu fui para o Rio, eu notei uma diferença. Em São Paulo, tudo passava muito mais pelos movimentos sindicais. No Rio, muito mais comunitário, né? Tanto que a grande força na região era a FAMERJ, a Federação dos Movimentos de Moradores, né? Nós tínhamos encontro de 3.000 pessoas, né? De lá saiu Chico Alencar, que hoje foi presidente, deputado, Jó Rezende foi vice-prefeito, né? Então, era um movimento muito interessante. E a minha postura na fundação, eu sou vice-fundador da Diocese Duque de Caxias, foi exatamente de a igreja animar o movimento popular. Eu, quando na primeira rodada pelo território da Diocese, eu acho que eu cumprimentei 100.000 pessoas na mão. Não? E fui a toda a associação de moradores, né? Valorizando e apoiando, incentivando. A Baixada Fluminense, meu irmão, é um mundo... eu disse antes uma frase, é um retrato em branco e preto do Brasil. Você não pode imaginar a Baixada Fluminense, aliás, antes de mim, um grande bispo da Baixada foi Dom Adriano Hipólito, de Nova Iguaçu. Eu recebi uma parte do povo dele de São João do Meriti, uma parte de Petrópolis, né? Dom Adriano foi um mártir, inclusive, né? Foi sequestrado, jogado na rua, pintado de vermelho, o carro explodido, a catedral, jogaram bomba dentro da catedral, né? Foi caluniado de muitas formas. Então, Adriano realmente é um homem fabuloso naquela Baixada. Eu vim ao lado dele para reforçar um testemunho de igreja, um compromisso com a dignidade humana. Então, a Baixada você não entende sem olhar a escravidão do Brasil. Acho que uns 60% daquele povo é de descendente do povo escravo, né? Então a Baixada ela é eminentemente filha da escravidão, né? E ela é filha também do golpe de Estado de 64, que jogou para lá legiões imensas de povo. Assim como a Lei Áurea, né, jogou debaixo da ponte mulheres e crianças, né, e nos alagados e nos morros, né? A Revolução de 64 despejou sobre a Baixada, né, uma imensa multidão de brasileiros, né? E eu entendi com muita humildade que ser bispo lá não era... Muita gente achava que eu ia chegar lá fazendo arruaça. Eu acho ridículo, né?
Você fazer uma passeata em Duque de Caxias precisa ter muita gente, né? Muita gente. Ali aquele calçadão ali na esquina ali de Caxias, ali tem a estação, transitam, fim de tarde, 200 mil pessoas passam por aí. Você fazer uma passeata precisa ter povo que aparece, né? E não é assim, não é de uma hora para outra. Eu entendi que o importante na Baixada era passar às pessoas um senso da própria dignidade. Então procurei, através disso, não aceitar nenhum trato diferencial por ser bispo e revelar carinho, ternura com as pessoas, cumprimentando, né? Apoiei muito a formação comunitária. Eu encontrei 96 locais de igreja, 95. Entreguei outro bispo 233 comunidades, né, com locais próprios, né? E uma orientação de uma presença. Nós temos uma ação social muito grande, tudo em torno de crianças, por exemplo, nas chamadas escolinhas, cerca de 3 mil, tínhamos 700, 800 jovens naquele pré-vestibular especial, né, para facilitar o caminho da universidade, a alfabetização de adultos, né, a ação social Paulo VI, o ambulatório, lá em Caxias, era o melhor do município, nós tínhamos 10 mil procedimentos por mês. Então a gente procurou fortalecer o movimento popular, o movimento comunitário de igreja, o movimento popular, investir em educação básica, em saúde, né? A gente apoiou muito essa rede de associações na Baixada toda, né? Enfim, eu entendi que esse era o caminho. Agora, em todos os lugares que eu fui, eu bradei contra o extermínio. Não houve uma comunidade que eu não fosse, que não denunciasse e dizia que isso é uma maldição, né? Quem faz isso é maldito, não tem paz no reino de Deus. Tá? Nas padarias, quando eu cheguei, se encontrava listas de pessoas que deviam morrer, né? Então, isso eu sempre denunciei, recebi ameaças, vozes cavernosas, né? Querendo ameaçar, mas nunca me impressionou. Eu sempre andei sozinho. Eu acredito que nessa circunstância, estar sozinho, você está mais protegido do que você ter capanga, no caso seria ao lado, né? Visitei algumas vezes o comando da Polícia Militar, né? Procurei diálogo com os governadores, o Brizola. O Brizola teve uma excelente postura na área dos direitos humanos como governador, né? Com todos eles a gente procurou dialogar. Então, agora, o que me estarrece realmente, né, é o número de mortes na Baixada. Eu creio que no ano de 1988, as estatísticas que eu tinha davam nos dois municípios 1.100 mortes violentas no ano. Eu creio que nesses 24 anos de bispo na Baixada, eu saí de lá em junho de 2004, eu calculo pelo menos 20 mil pessoas morreram de morte violenta. E o mais terrível, uma vez eu fui procurar o comandante da Polícia Militar, do 14º ou 15º, para dizer para ele, comandante, retire os corpos com rapidez, porque eu cheguei a ver crianças brincando, pulando sobre cadáveres. Ficavam lá 48 horas ou mais expostos, né? É um mundo assim, não, você fica meio perdido quando você vê. Não, tem lá seus códigos, né? Dentro da favela você não estupra, não, você não rouba, porque você paga com a vida, se fizer isso, né? Então, a ausência do Estado cria um Estado dentro do outro. Então, é uma federação de pequenos Estados com seu código de ética, com sua lei, né? Com seus compromissos, com a sua ação social, não menos assistencialista do que a outra também, pela mesma motivação que é para manter o poder. O próprio Estado, o próprio regime, tinha necessidade de reformas para ir em frente, né? Até também por necessidade de acerto na comunidade internacional, que exige um grau de civilização, né? Entende? Como é que se diz? Há um farisaísmo escandaloso, né? Dos poderes econômicos, você tem que ser civilizado, né? Então o Brasil não podia ficar para trás. Implantou o modelo, entrou no esquema, agora se organize para corresponder aos patamares da democracia, né? Tudo bem. Essa é uma vertente. A outra vertente é a resistência política, que os pobrezinhos começaram. Lá na periferia, lá em Capão Redondo, São Paulo, eu vi lá as mulheres começando o movimento contra o custo de vida, né?
que enfrentou o governo. Esse movimento, um movimento de grande indignação, de muito barulho, né? Então, realizou na Catedral de São Paulo, uma tarde, domingo, né? Lotou aquela catedral, cabe 5.000 pessoas, né? Ali a repressão em volta, Praça João Mendes, Praça da Sé, não, a violenta repressão policial, com cavalos, metralhadora, cães, né? Eu tive na mão aquela situação, foi uma situação assim, de muita tensão, 15 pessoas foram presas, a gente conseguiu na mesma noite que elas fossem libertadas, né? Essa resistência começa a crescer, das manifestações reprimidas, elas começam a tomar corpo até chegar aquele 1 milhão de pessoas, em Anhangabaú e lá na Candelária, enfim, no Rio, né? Eu confesso que nessa altura eu ficava em casa desgostoso e às vezes até dizendo palavrões, né? Porque eu senti que ali houve um jogo muito terrível, né? Quando a Globo deu aquele plim-plim, né, e abençoou o movimento, eu acho que aquele momento foi em que cavalgaram sobre o movimento popular, né, e conduziram o processo que o povo queria, né, de um país pensado econômica, socialmente diferente. Eles conduziram o processo, foram para o colégio eleitoral para fazer as suas reformas. As diretas, para mim, ela teve esse triste desfecho em que o movimento popular foi cavalgado pelo poder econômico, político, e isso foi conduzido até hoje, está tutelado, né? E nós não fizemos o que nós sonhávamos fazer. Nós temos hoje a liberdade política, mas não temos econômica, né? O IBASE, que é o instituto que o Betinho fundou, né? E a Diocese do Duque de Caxias tem a mesma idade. Eu aprendi muito frequentando reuniões de IBASE, né? Lendo os trabalhos que o IBASE produzia, consultando com o Betinho frequentemente. O Betinho me empurrou, vai para isso, vai para aquilo, tem tal lugar, vai falar lá. Quando o Movimento pela Ética decidiu, na avaliação feita de que a corrupção é um Estado que concentra poder, produz comida e gera fome, né? O movimento decidiu lançar a ação da cidadania contra a fome, miséria e pela vida, e a articulação dele. Então chegaram a propor ao Itamar uma parceria, né? E o Betinho não tinha condição física, não, de assumir esse trabalho de coordenação, exigiria muito deslocamento pelo país, presença em Brasília semanal, né? Então o movimento chegou a 2 nomes, o doutor Lavenér e o meu. E como o Lavenér tinha sido um dos proponentes do impeachment, não ficaria bem, a parte política não tinha, ficaria bem ele assumir um trabalho com o Itamar. Então o Betinho me telefonou e disse, Maura, falei, tudo bem, e nós fomos juntos para uma reunião ministerial, 18 de março, que o Itamar tinha todo o ministério, o Betinho estava lá, eu brincava que eu era a coroinha dele, fiquei rezando enquanto ele falava, não. E ali foi feito um acordo, né? E o Itamar criou uma comissão que era a ministra Ieda Cruz, a Denise Paiva, que era assessora do presidente, a Ana Peliano, do IPEA, né? Betinho e eu, para apresentar uma proposta. Fizemos um plano saca-rolha, arrancando tudo que nós identificamos na ação do governo, que seria uma resposta para discutir metodologia, orçamento, e apresentamos a proposta do Conselho. Então, eu acabei sendo coordenador na parceria que nos unia em todas as lutas, né? E aí a gente andou muito pelo Brasil e foi crescendo nessa compreensão, assim como o movimento. E hoje, mais do que nunca, a gente fala do direito, né? Eu digo que essa questão é um direito humano básico. Enquanto nós continuarmos com essa conversa, que pessoas passam fome e criancinha está desnutrida, a gente vai continuar piegas existencialistas. O que acho terrível é você tratar uma questão de assistência social aquilo que é um direito, embora o direito exija também medidas de natureza assistencial. É diferente, né? Então, eu sinto aí que esse caminho foi sendo aberto, a parceria com o Itamar foi importante, é um homem leal, né? Como todo ser humano tem seus
limites e deficiências, mas muito leal, né? Agora, o jogo político é muito forte, né? Eu pessoalmente acho e concordo com o Itamar, eu vi alguém comentando na recente entrevista dele, acho que o PT não entendeu, não, a importância da parceria com o Itamar. Não, o Lula desafiou o Itamar, o Movimento pela Ética desafiou o Itamar, mas o PT não deu apoio, né? Nós somos jogados lá na parceria e não contamos com a base, né? Acho que isso foi um pouco um julgamento errôneo da história, né? E de opções que são feitas, né? E aí esse caminho se abriu, caminho fundamental de desenvolvimento, tendo como eixo, a segurança alimentar nutricional sustentável. Então, o direito é o fundamento, o meio ambiente é determinante, o objetivo de tudo é saúde, é vigor, é o povo saudável. Não, e a urgência, para mim, entre tantas, é a materno-infantil. Enquanto o Brasil sabe tudo sobre boi e vaca, não, você tem 100 milhões de bois de vaca para exportação, cada um com chipzinho que lhe dá, não, informação sobre a genealógica, quem são os pais, né? A gestação, a nutrição. Você tem produtos alimentícios de primeira qualidade no Brasil que são exportados para a Europa, além dos animais, né? E você não tem um sistema nacional implantado efetivamente que saiba monitorar a saúde do povo brasileiro pela avaliação nutricional. Minas, nós chegamos a uma conquista que ninguém ainda avaliou bem. Minas é o primeiro estado das Américas, eu não sei se do mundo, que tem uma lei que obriga, não, transforma a segurança alimentar num dever grave do Estado, tem que ter plano. Só que o plano o Estado vai cumprir, o governo cumpre. Pode ter 30 centímetros, pode ter 300 metros, pode ter 3 quilômetros. Para isso você tem que ter povo, né? Uma articulação. Eu sonho em ampliar redes, quem sabe, uma aliança municipalista para você efetivamente, em cima do que já se construiu, criar um sistema municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável. O Brasil tem uma política nacional de alimentação e nutrição com 7 diretrizes muito importantes, responsabilidades institucionais definidas, né? Só por nível municipal são 22 tarefas. Isso não se implanta. Então, uma das coisas da minha vida é brigar pela implantação dessa política nacional de alimentação e nutrição, com todas as suas diretrizes. Então, hoje eu cheguei à convicção, e no processo da minha vida e no acidente, que eu deveria dar a minha vida exclusivamente para que crianças não morram crianças. Isso resume tudo que eu sonho sobre segurança alimentar e nutricional sustentável.